Aleluia. Senhor, nós acabamos de entregar o nosso coração para o Senhor. Nós nos derramamos na sua presença. Senhor, tem pessoas que adoram um Deus de pau, um Deus de bronze. A tua palavra diz que esses deuses precisam ser carregados, porque eles mesmos não podem andar. Mas o meu Deus, o Deus o que eu sirvo, Ele não só está em todos os lugares, mas como também Ele nos ouve, Ele escuta, Ele fala. O Senhor é um Deus de perto e não de longe. Senhor, o Senhor é um Deus tão de perto, que quando a humanidade estava distante do Senhor, o Senhor se fez homem nessa terra, para poder criar uma ponte de ligação contigo. Senhor, nós te amamos. É pelo teu sangue de fato. É pelo teu sangue. Não há poder do inferno, não há poder das trevas que possa com o seu sangue. O seu sangue é a única autoridade. O teu nome é o único poder aqui na terra que tem poder para quebrar toda aliança e todo pacto. Senhor, tu és aquele que tem o nome que está acima de todo nome. Tu és aquele que tem o nome acima de todo principado, potestade e dominador, força do mal, hostes do maligno e todo nome que se nomeia. Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus maravilhoso. E o Senhor delegou, Pai, a sua autoridade sobre nós, para que pudéssemos aqui na terra, diante da sua direção, pudéssemos estabelecer os céus aqui na terra, porque a Tua palavra diz: seja aqui na terra conforme já é no céu, conforme já é no céu, conforme já é no céu. Obrigado, Pai, pela atmosfera do Senhor nesse lugar, em o nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Senta no seu lugar. Queridos, que bom ver o rostinho de vocês aqui. Hoje eu fui surpreendido com mais ou menos uns 20 WhatsApp, né? O pessoal, algumas famílias estão viajando hoje. Algumas outras pessoas não puderam estar aqui hoje porque tiveram algum problema com a chuva. Mas graças a Deus porque você veio, amém? Nós estamos hoje contabilizando que nós devemos ter na base de uns 100 membros já na nossa igreja, amém? Você fica feliz com isso? Nós temos aqui hoje 85 cadeiras. Isso quer dizer que se todo mundo decidir vir, vai ter gente que vai ficar em pé. Aleluia, Deus é bom. Mas que bom, eu conheço talvez todos vocês, ou a maioria de vocês, olhando de rosto. E sei que cada um de vocês aqui se chama, a maioria de vocês, a palavra se chama superação. Eu queria convocar a igreja hoje, para podermos estudar algumas coisas, aprender algumas coisas e poder ouvir Deus. Eu queria que você tivesse a oportunidade nesse momento de se desligar de tudo. Um dia Jesus entrou na casa de Marta e Maria. E Marta estava ainda com as panelas na cabeça. E estava ansiosa e preocupada. E Jesus chega para Marta e diz: Marta, larga as panelas. Larga as panelas. É por isso que você está agora preocupada e ansiosa. Jesus não está dizendo que nós devemos deixar o trabalho de lado. Deixar a academia, deixar a clínica, a venda de caminhão, a construção, o serviço público. Ele não está mandando a gente deixar de trabalhar, mas ele está dizendo o seguinte, que tem um momento que a gente tem que ter a capacidade de se desligar de tudo. Tem um momento que a gente precisa se desligar de tudo que diz respeito a esse mundo e tentar se conectar a Deus. Ele disse: venha fazer como Maria, que está ajoelhada aqui. Ela preferiu a melhor parte. Então eu queria convidar vocês para deixar suas panelas. A outra coisa que eu queria chamar vocês é relaxar um pouco, certo? Vamos relaxar. Faça assim: ufa, cheguei na casa do meu pai. A minha intenção, a intenção de Deus é que quando você chegar nesse lugar, você possa dizer: cheguei no lugar para eu poder relaxar.
Então aqui você pode rir, tá certo? Aqui você pode ficar relaxado. Porque Deus não é religioso. Deus é vida. E eu queria falar hoje um assunto com vocês, que está dentro do assunto de andar com Deus. Andar com Deus. Eu queria que vocês abrissem Gênesis, por favor. Deus é bom? Quando eu perguntar assim, Deus é bom, aí você diz em todo tempo. Deus é bom? E em todo tempo? Deus é bom? E em todo tempo? Deus é bom em todo tempo. Todo tempo Ele é bom. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Pastor, qual a diferença da minha pessoa para outra que não acredita em Deus? É que nós dois vamos passar por problemas. Só que aquele de lá vai procurar o agiota, vai procurar o banco, vai procurar alguma coisa. E a gente vai procurar primeiro Deus. Aleluia. Deus é bom. Eu estou muito feliz. Amém, amados? Amém? Estou feliz demais. Ontem eu chorei muito aqui. Hoje eu chorei também um pouco. Quando eu subi e vi as crianças lá em cima recebendo a palavra. Aleluia. Deus é bom. Em Gênesis 5:21, abra por favor. Deus é bom. Gênesis 5:21. Eu prometo a você que não só já valeu a pena você ter saído de casa, como você ao final de hoje você vai dizer como valeu a pena ter saído de casa. Amém? Aleluia. Gênesis 5:21 é o primeiro livro, depois da capa é o primeiro livro, tá certo? Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus. Diga, andou Enoque com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos. Querido, a teoria da evolução de Charles Darwin, ela, em uma das suas abordagens, ela prova isso daqui. Em que o homem, na verdade, não está evoluindo, ele está involuindo. E que, de fato, haveria uma capacidade no homem, logo no início da sua geração, de poder viver muito mais do que haveria de viver. Vocês estão aqui? Existem bactérias hoje que conseguem viver 100 anos, 200 anos, 300 anos. E isso quer dizer, amados, que de fato o homem havia uma capacidade de poder viver mais do que vive hoje. Amém? Aleluia. Viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Aí de novo, é falado aqui, andou Enoque com Deus e já não era. Ele andou tanto com Deus que ele é como se ele perdesse a sua identidade. Sabe, quando a gente está se arrumando em casa e está dizendo assim, eu vou para a igreja evangélica, o que as pessoas vão pensar de mim? Quando eu me converti, eu ficava pensando o que as pessoas haveriam de pensar em mim, de mim. Justamente na igreja que eu passava todo domingo de noite. E mandava os colegas meus buzinar. Buzina aí! E eu gritava. Ah! Foi exatamente nessa igreja que eu me converti. E quando eu ia para aquela igreja eu dizia, o que as pessoas vão pensar quando eu chegar ali dentro? E meio que quando, nos meus primeiros dias que eu comecei a entrar na igreja, eu comecei a dizer assim, parecia 007. Tan, 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 taranã. Tomara que ninguém me veja, tomara que ninguém me veja. E ele disse que andou tanto com Deus, andou tão próximo de Deus, que já não era mais ele. Há uma capacidade de andarmos tão próximos de Deus, que a gente não tem mais, ou não pensa mais, como nós pensávamos antes. Aqueles que não têm nem pavio, né? Que tem gente que ainda tem pavio curto, mas tem pessoas que não tem nem pavio. Parece que Deus vai colocando mais linha no pavio. Coisas que antigamente te ligava tanto, explodia tanto. Parece que tem uma voz dentro de nós dizendo, deixa pra lá. Vocês estão aqui mesmo nessa noite?
Dê um amém para não parecer que é com você, tá certo? Parece que vai ficando mais fácil viver a vida. Parece que vai se aproximando daquilo que Jesus, ele falou, que como se alguém lhe der um tapa, ofereça outra face. Porque somos tão próximos de espírito, tão prósperos de espírito, que tem coisa que parece que não nos atinge mais. Parece que a opinião dos outros não nos atinge mais. Parece que o que os outros pensam de nós não nos atinge mais. Por quê? Mais importa agradar a Deus. É tão bom a gente poder se acordar pela manhã e perceber Deus lá. É tão bom a gente, quando vai almoçar, a gente pega aquele prato de comida e diz: Senhor, obrigado por essa comida. E Deus diz: não só te supro hoje, mas vou suprir você a cada dia de sua vida. Como é bom ter essa intimidade com Deus. E ele vai dizendo algumas coisas que ele dizia: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Aleluia. Agora eu queria que vocês abrissem, amados, em Gênesis 6:5. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Porque fica parecendo que Enoque estava em uma época em que parecia que ele estava dentro. Não sei se você se lembra daquele desenho dos Teletubbies, aquele negócio dos Teletubbies lá. Você lembra daqueles Teletubbies? Eu não sei se é Teletubbies, mas pelo menos conto de fadas, né? Em que parece que Enoque estava em um lugar em que todo mundo era santo. E que todo mundo fazia assim: por favor, passe. Não, você primeiro. Não, você. Por favor, você. Não, você. Em que o outro chega e diz bem assim: não, olha, você deixou cair sua carteira. Tem até R$1.000 dentro. Tome de volta. Parece que ele estava vivendo em um lugar assim, paradisíaco. Em que tudo funcionava. Vocês estão aqui? Aleluia. Mas vamos ver o tempo e como Enoque, ou que Enoque estava vivendo. Em Gênesis 6:5 está explicando o tempo de Enoque, e diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Deus estava olhando lá de cima, e querido, não tinha um homem bom na terra. Vocês estão aqui? Conta a história que nesse tempo havia uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. E as pessoas eram tão ruins, tão ruins, tão ruins, que quando 2 anjos se materializaram lá, os caras quiseram estuprar o anjo. Vocês estão aqui, amados? Ao ponto que Ló disse: pega minhas filhas, é melhor do que fazer isso. Não faça mal a esses homens que foram enviados por Deus, ou essas pessoas que foram enviadas por Deus. E a Bíblia deixa muito claro no hebraico que aquilo ali eram anjos se materializando. Vocês estão aqui? Aleluia. Naquele momento ali a gente percebe como o povo era mau. Se você estuda na faculdade, você vai passar por uma matéria chamada Sociologia. E havia um homem chamado Thomas Hobbes. E Thomas Hobbes, analisando a sociedade passada, o tempo passado, ele disse que havia um estado, que é o chamado estado hobbesiano, que é o estado em que o homem é o lobo do homem. A situação estava tão caótica, tão caótica, tão caótica, que o homem era o lobo do homem. Havia naquele tempo tanta maldade que o próprio homem comia o homem. Isso literalmente falando, autofagia, canibalismo. Vocês estão aqui? Então era um tempo, amados, muito pior. Terrivelmente pior do que o que a gente vive hoje. Mas Enoque teve a capacidade de andar com Deus. Amém, aleluia. Querido, ele diz que Enoque conseguiu, ele teve uma capacidade, no meio de tanta maldade, no meio de tanta coisa errada, no meio de tanta coisa ruim, família se destruindo, filhos destruindo pai, pai destruindo filho. Quando você vai ver a história antiga, é tudo isso. É um pai que mata o filho para tomar o governo do outro. É isso que vai a bagaçada comendo. Ninguém se respeitando. Enoque teve a capacidade de se conectar com Deus. Não pelo que ele via, mas pelo que ele cria. Com certeza, quando ele abria a porta da casa dele, ele via destruição. Quando ele escutava o vizinho, era o vizinho
derrubando a esposa derrubando o vizinho. Quando ele andava na rua, era um tentando roubar o outro. Quando ele estava naquela situação, no lugar dele dizer, após eu vou me armar, após eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma academia, vou fazer jiu-jitsu, vou fazer UFC, MMA, vou fazer tudo que eu posso. Eu vou botar bala na agulha, porque eu vou vencer na minha força. Não, o que ele fez, ele disse, eu vou me conectar em Deus. Vocês estão mesmo aqui? Toda vez que a gente tem a capacidade de, no meio de um turbilhão, no meio de uma dificuldade, parar, puxar o breque, puxar o freio de mão e dizer assim, Senhor, toma a frente. Deus vai dizer assim, é para eu tomar a frente? Então me dê tudo. E você sabe que o mais difícil para entregar a Deus nesse momento são as nossas ansiedades. Eu costumo dizer, querido, que quando a gente vai ofertar, por exemplo, a maior oferta que a gente tem que dar são as nossas ansiedades. Os discípulos uma vez chegou para Jesus e disse, Jesus, o que é que a gente vai comer? E agora, Jesus, o que há de ser da gente? Jesus disse, você está vendo os lírios do campo? Eu não vejo nenhum deles preocupados. Como é que eles vão se vestir? Você não vê nenhum daqueles lírios, vamos para casa costurar. Não fica isso. Os passarinhos não se preocupam com o que vão comer. Vai acontecer. E isso não é uma pregação e uma defesa à preguiça e à inércia. Não. Pelo contrário. Aqui é uma pregação de defesa a uma coisa. Que nós temos que estar na linha de batalha. Nós temos que ir para o trabalho. Nós temos que acordar todos os dias para multiplicar os nossos talentos. Mas em paz por dentro. Vocês estão mesmo aqui, amados? Eu trabalho na segurança pública. E querido, se eu não tiver paz por dentro, eu morro todos os dias. Vocês estão mesmo aqui? Eu aprendi a me desconectar. E a entender que tem um sangue sobre mim. Nós temos que ir trabalhar. Nós temos que abrir nossos negócios. A gente tem que colocar as nossas coisas para vender. Mas nós temos que ter uma capacidade de desconectar dos problemas. E confiar que Deus está no negócio. Quantas vezes, querido, na faculdade, eu trabalhando no ministério e fazendo a faculdade. Eu me lembro que eu fazia o rema, trabalhava de plantão e ainda fazia faculdade. Quantas vezes eu chegava antes de uma prova e eu perguntava aos colegas o que é para cair na prova? E os colegas diziam, nada mais, aqui está o resumo. E me entregavam um livro dessa grossura. O resumo é esse. E eu disse, meu Deus, para onde eu começo? Eu não fui irresponsável. Tu sabes que eu estou fazendo muita coisa. E Deus dizia para mim, capítulo 2. Eu disse, como? Ele, capítulo 2. 2, tudo bem. Agora vai para o capítulo 10. Capítulo 10. Capítulo 9. Pronto, vai dormir. Vocês estão aqui, amados? Mas se você fica ansioso, e agora? E agora? Como é que vai ser? Você não consegue ouvir Deus. Existem algumas partes da Bíblia que ele vai dizer o seguinte: exulta, ó filho de Sião. Exultar, sabe o que é? Gritar. Eu fiz parte do seminário, preste atenção no que eu vou dizer para vocês, igreja. Eu fiz parte do seminário Rema. E nós tínhamos uma aluna lá, quando era minha colega de turma. E aquela aluna, toda vez que era liberada uma palavra de Deus, aquela aluna dava um grito. E depois de um grito, ela dava uma risada. Você fez parte, você estava na minha turma, você sabe o que eu estou falando. É verdade, ele sabe disso. E aquela aluna dava uma risada, sabe? Uma risada escandalosa. Querido, você fazer isso uma vez ou outra é uma coisa. E quantas vezes é umas 30 vezes isso? E a gente lá tentando entender o que o professor estava falando sobre a Bíblia. E ela estourando de risada.
E tiveram pessoas que começaram a fazer assim para ela. Crentes, seminaristas. Meninice. E foram falar com os monitores, com a direção, para poder calar aquela pessoa. Vocês estão aqui? E foram conversar com ela. Por favor, segura a onda aí, né? Segura um pouquinho a onda. Aleluia. E um dia chegaram para mim e disseram: Joselito, você já é ministro da igreja, fala com ela. Eu disse: irmão, é o seguinte, Deus não falou comigo nada, nem me deu dom de discernimento de espíritos. Se Deus não me falou nada, eu não toco nela nem a pau. E chegou o dia que a gente vai ser avaliado final, que é o dia da pregação. Depois de 2 anos, nós estávamos ali para ser submetidos a uma junta, em que nós haveríamos de pregar a palavra. E aquela mulher se levanta para pregar a palavra. E todo mundo ficou: agora eu quero ver. Ao passo do tempo, as pessoas foram deixando um pouco ela de lado. Vocês estão mesmo aqui? E ela, quando pega a pregação dela, não sei se Ert se lembra dessa ministração. E ela pega a ministração dela e diz: gente, eu quero agradecer esse seminário. Porque quando eu cheguei aqui, eu era uma pessoa. E eu cheguei aqui tão dura, problemática, mal. Eu cheguei aqui nesse lugar tão condenada, envergonhada. Mas ao passo que essas palavras iam entrando, eu ia sendo liberta. Com 12 anos de idade, minha mãe morreu. E meu pai passou a me estuprar. Com 13 anos de idade, meu pai continuou me estuprando. E casou com uma mãe de santo. E essa mãe de santo me levava para o centro de macumba e cortava os meus pulsos, como está aqui. E tirava sangue de mim. Com 16 anos de idade, eu comecei a receber uma entidade. E essa entidade me levou para a prostituição. E eu comecei a vender meu corpo compulsivamente. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei com tanto ódio, tanto ódio. A minha vida estava destruída financeiramente, eu não tinha nem para onde ir, eu não sabia nem como ir. Mas eu fui sendo liberta. A primeira coisa que eu fiz foi voltar na casa do meu pai e dizer para o meu pai: pai, eu te perdoo. Vocês estão aqui, amados? E as coisas que eu ia pegando, ia funcionando. Eu ia pegando, eu ia fazendo. Simplesmente eu pegava e fazia, por mais difícil que fosse. Eu decidi acreditar nessa palavra e praticar até o fim. E eu naquele momento levantei meus braços e disse: pai, muito obrigado, porque eu consegui não julgar ela em nenhum momento. Por isso, querido, quando a gente estiver num meio como esse, e uma pessoa gritar, no meio de um louvor, uma pessoa dá um grito de glória a Deus, não recrimine. Talvez essa pessoa está sendo liberta de alguma coisa exatamente naquele momento. E tudo que ela pode fazer é exultar diante do Senhor. Quantos pensamentos, Marcos, estão gritando nas nossas cabeças? Quantos pensamentos estão dentro da nossa cabeça explodindo, dizendo: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas a gente consegue pegar uma palavra nos toma. Naquele momento parece que desliga daqueles pensamentos, nos leva para algo e começa a fazer com que a gente respire o ar do céu. E uma pessoa chega no nosso meio e diz: aleluia, glória a Deus. Ou começa a cantar mais alto, porque parece que 1 quilo caiu no chão. Quantas pessoas estão aqui que estão carregando um peso há tantos anos na sua vida? E a sua maior expectativa é um belo dia, uma palavra entrar em você, e você poder dizer bem assim: eu me perdoo. Eu me perdoo. Vocês estão aqui mesmo? Hebreus 11:5, por favor, abra aí. Hebreus 11:5. A melhor cirurgia que tem é com anestesia, amém? Aleluia. Abra o coração, queridos. E deixe Deus tocar. Deixe Deus futucar nessa noite. Na área que você precisa.
Saiba de uma coisa, se você continuar dizendo que está tudo certo, se você continuar segurando o orgulho, não tem como Deus trabalhar na sua vida. Mas você precisa hoje entender uma coisa, que você precisa de Deus e você precisa andar com Deus. Em Hebreus 11:5 diz que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Hebreus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Querido, eu acredito que essa passagem aqui vai mexer muito com a nossa teologia particular. Ele está me dizendo que o que agrada a Deus não é o quanto eu posso chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu sou tão trabalhador. Porque eu vejo pessoas conversando comigo o tempo todo dizendo o seguinte: pastor, eu sou tão trabalhador, tão trabalhadora. E fica parecendo que quem está errado é Deus. Fica parecendo que essa palavra não funciona. Mas basta 2 horas, 3 horas de conversa com uma pessoa guiada pelo Espírito, que a gente vai abrir a caixa de Pandora e a gente vai ver que de fato tem um bocado de outros requisitos que não estão sendo cumpridos. Se um rádio não está pegando a frequência, não quer dizer que a transmissora está quebrada. Quer dizer que o meu rádio precisa trocar antena. Vocês estão mesmo aqui? Estão entendendo isso? Estão entendendo isso? Querido, eu cheguei um dia diante de Deus e parei de ficar dizendo assim: Senhor, porque eu sou assim, eu sou assado, dando meu currículo para Deus. Elias dentro da caverna, Elias entra com uma coisa chamada síndrome do pânico e entra na caverna e fica com medo de uma mulher. E ele chega dentro daquela caverna e fica: Deus, eu fui um grande profeta. Sabe, querido, eu pude aconselhar também muitos pastores durante a minha carreira. E eu pude ver grandes homens de Deus chegando diante de Deus e dizendo: Deus, eu sou pastor, eu faço a sua obra. Mas, querido, isso não é o todo. Às vezes existem coisas dentro de nós como orgulho, falta de perdão. Tem às vezes pessoas que querem prosperar para mostrar alguma coisa a outra pessoa. Ah, pastor, mas não fui eu que fiz, foi Beltrano que fez. Gálatas 6, versículo 1. Se alguém lhe surpreendeu com alguma falta, vai até essa pessoa e fala com ela com espírito de brandura. Vós que sois os espirituais. Meu querido, quem está ouvindo essa palavra não é aquela pessoa que está lá, não, é você que está ouvindo. Ela não tem capacidade de entender os erros dela, mas o que você vai fazer é permanecer com pesos no seu coração. Muitas vezes a pessoa está muito bem, obrigado, mas você ainda com pesos de rancor dentro do seu coração. É necessário arrancar esse gancho, arrancar esse ferrão, para que o veneno pare de ficar projetado dentro de você. É tempo, querido, da gente olhar para nós mesmos e fazer uma autoavaliação e perceber o que nós precisamos mudar. Ele diz o seguinte: ei, esse homem recebeu uma aprovação aqui na terra porque andou por fé. E ele andou por fé porque a gente agrada a Deus por fé. Tem pessoas que dizem o seguinte: passei a noite toda orando e nada aconteceu. Mas a minha Bíblia diz que toda vez que Jesus passava a noite orando, acontecia. E o meu Jesus disse: ide e fazer muito mais do que eu fiz. Então Jesus está mentindo? Não. Eu queria estar com você naquele dia de noite. Eu, o pastor.
Porque talvez as suas orações foram assim: meu Deus, vai. Meu Deus, por favor, meu Deus, por favor, vai. Meu Deus, eu não consigo dormir. É tanta preocupação na minha cabeça. É tanta preocupação, Senhor, por favor, por favor. Mas a minha Bíblia diz que a fé opera pelo amor, e o amor é paz. Gálatas capítulo 5, versículo 20. A fé opera pelo amor. Quer outro versículo? 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu tivesse toda a fé do mundo, falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor, de nada valeria. Isso parece um pouco romântico, mas não tem nada a ver com romantismo esse tipo de amor. É o amor ágape, do tipo de Deus, que está lá descrito em Gálatas, que quer dizer que o amor é domínio próprio. Não, mas eu quero que Deus haja na minha vida explodindo com todo mundo. Pastor, mas eu sou honesto, mas eu chuto o pau da barraca o tempo todo. Deixa eu dizer uma coisa, você pode ter a fé do mundo inteiro, mas ela se torna inoperante. A Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Ou seja, se você não anda em amor, não tem como ela operar. Você pode crer nessa Bíblia do início ao fim, mas se não anda em amor, está entupido. Deus quer, mas não pode. Deus quer, mas não pode. Vocês estão mesmo aqui, amados? Não! Um dia eu estava passando no trânsito e eu vejo o irmão. Aí quando chegava na igreja, e às vezes chega diante de Deus, eu não sei porquê. Eu não sei, Deus. Sabe? Você sabe. Sabe por quê? Sabe, queridos. A Bíblia diz que o amor é mansidão. O amor é domínio próprio. A Bíblia diz que o amor é fidelidade. Não, pastor, o mal que eu faço é a mim mesmo. Mas a Bíblia diz que você é o templo do Espírito. E aquele que peca contra si está pecando contra Deus. Então você não pode nem fazer mal a você. Vocês estão mesmo aqui, amados? Então Deus, ele diz: ei, você quer ter um testemunho aprovado? Quer andar comigo? Mesmo tudo caindo por terra, mesmo que o relatório seja, o comércio vai mal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu falar algo para vocês que trabalham com algum tipo de coisa que é julgado não necessário. Deixa eu falar algo para vocês, presta atenção nisso. A Bíblia diz que os egípcios estavam segurando o povo de Deus. Não é isso que diz? Mas diz que na hora que o povo de Deus foi liberado, os egípcios pegaram todo o ouro que tinha, toda a prata que tinha, e entregou para o povo judeu. Vocês estão aqui? Sabe o que isso quer dizer? É que quando a unção está sobre nós, atrai provisão. Atrai provisão, querido. Isso quer dizer, querido, deixa a pessoa falar outra coisa. Adão, agora com cardos e ambrolhos, você vai ter que elaborar a terra. Você agora vai ter que suar pesado para tirar alguma coisa. Pastor, é por causa dos cardos e ambrolhos que eu estou aqui agora, sofrendo para ganhar o pão de cada dia. Deixa eu dizer uma coisa. Aqueles cardos que são espinhos, foram colocados na testa de Jesus. Vocês estão aqui ou não estão aqui, amados? Porque a Bíblia diz que nós não somos mais filhos do primeiro Adão. Nós somos filhos do segundo Adão. Toda incapacidade e inoperabilidade ficou no primeiro Adão. Em Cristo Jesus somos outro tipo de gente. Deixa eu provar para vocês na Bíblia. Abra, por favor. Amós 3:3. Amós está nos pequenos profetas, amém? Em Amós 3:3 está escrito o seguinte: Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? A resposta é óbvia, não. Vou fazer uma pergunta para você. Imagine que você está montando uma sociedade com alguém. Aí você diz assim: gente, vamos fazer uma prateleira. Aí o seu sócio diz: não, vamos fazer o piso.
Aí você diz outro dia, rapaz, vamos consertar o telhado. Não, a gente vai consertar o vazamento do fundo. Rapaz, vamos fazer isso. Aí, não, aquilo. Tudo que você fala, o outro é contra. Isso vai durar muito tempo? Não vai durar. E por que tem que durar o seu relacionamento com Deus, se Deus fala uma coisa e você faz outra? Não. Eu quero andar com Deus, eu quero estar com Deus, mas eu quero fazer as coisas do meu jeito. Sabe o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer assim, eu faço o meu projeto de vida. Eu faço o meu projeto de vida, sabe? Não, eu vou fazer assim, desse jeito, eu vou fazer daquele jeito, pronto, e chego naquilo. Aí depois que a coisa começa a dar errado, eu chego para Deus. Deus, me ajude. Mas antes de fazer o projeto, você perguntou a Deus se esse projeto é de Deus? Não. Sabe por quê? Nós não queremos andar com Deus. Nós queremos que Deus abençoe nossos projetos. Nós não queremos trazer Deus. Parece que tem pessoas que têm medo de chamar Deus para os seus projetos. Deixa eu falar outra coisa. Ele diz que o que agrada a Deus é a nossa fé. E é por isso que Enoque teve aprovação. E é por isso que ele andou com Deus. A minha Bíblia está dizendo que a gente só anda com Deus se a gente tiver em fé. A gente só anda com Deus se a gente tiver em fé. Pastor, mas eu tenho fé. Ok. A Bíblia diz que o espírito da fé crie, por isso falei. A Bíblia diz que o que sai da minha boca é do que meu coração está cheio. Não é isso? Está escrito na Bíblia isso? Aí eu me encontro com os crentes. Aí os crentes dizem, está difícil. Pastor, está difícil, está ruim demais. Pastor, eu não sei nem se vai dar certo esse negócio. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Se você está dizendo que não vai dar certo, é porque não vai dar certo mesmo. Vocês estão mesmo aqui nessa noite? Pastor Buddy, o fundador desse ministério, passou um tempão ensinando em Campina Grande, dizendo assim, gente, vamos parar com esse negócio de dizer estou morrendo de fome. As pessoas tinham um costume de ficar dizendo, eu estou morrendo de fome. Eu estou morrendo de dor de cabeça. Eu estou morrendo de saudade. E ele mostrou na Bíblia, em Números, que tem uma passagem da Bíblia que, durante 40 anos, Alexandre, no deserto o povo dizia, a gente vai morrer como carcaça no meio do deserto. Essa expressão é uma gíria de judeu. O judeu tinha essa gíria, como espinho na carne, é uma gíria judaica. A gente precisaria entrar no contexto para entender essa gíria. Porque a gente tem mania de dizer assim, não, mas Deus sabe o que está no nosso coração. Quando o pastor vai ensinar o que é certo, ele diz, não, mas Deus sabe o que está no nosso coração. Mas a minha Bíblia diz que ele fica com o que sai da nossa boca. Ele diz que se o seu coração você crer e falar, será feito. Então será feito o quê? O que sai da sua boca. Aí o pastor Buddy ficava ensinando, irmãos, americano ele, né, irmãos, vamos parar de falar isso. E o povo insistindo, só falando coisas negativas. Falando que não ia dar, falando que não dava certo, falando que é ruim, falando que a família é isso, falando que é aquilo, falando aquilo outro. E a coisa ia ficando pior. Mas Deus conhece meu coração. Ele disse, tudo bem. Aí Deus deu inspiração para ele. Pronto. Aí quando o primeiro chegou e disse assim, porque em Números está escrito que quando a última vez eles falaram, depois de 40 anos, nós vamos morrer como carcaça no meio do deserto. Diz que Deus chega e diz, amém. Amém. Porque chega um dia que a longanimidade de Deus para. Chega um dia que nós encontramos com uma coisa chamada juízo. Por quê? Porque Deus precisava mostrar para outras pessoas que aquele caminho não é certo. E isso também é amor. Daqui a pouco eu explico melhor isso. E disse que o cabo chegava para ele e fazia bem assim, pastor Buddy, estou morrendo de fome. Eu concordo, vamos ligar agora. A pessoa dizia, estou morrendo de cabeça. Ele dizia, em nome de Jesus eu concordo, então morra. No instante as pessoas diziam, não. Ai, não queria. Vocês estão entendendo isso ou não? A Bíblia diz que os mundos são gerados pelo que nós falamos.
É por isso que o trabalho do diabo é o tempo todo fazer com que a nossa vida chegue numa desgraça ou em alguma coisa. Ou usar pessoas, ou usar ideias, ou usar situações para que a gente possa ficar confessando aquilo. Mas a Bíblia nunca mandou a gente ficar confessando realidade. Meu querido, se confessar a realidade, tirar essa pessoa de algum lugar... Eu nunca vi ninguém dizendo assim, a vida está ruim, 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 e sair do lugar. Vocês estão aqui? Não. O sucesso está numa coisa chamada perseverança. O sucesso está na mão de pessoas que conseguem sair da caixa. Hoje eu estava ouvindo uma palestra de Steve Jobs. O que fez essa marca, a Apple. E ele disse o seguinte, simplesmente eu decidi fazer uma coisa, sair da caixa. Eu simplesmente decidi, ele disse, vocês podem chamar isso de Deus. Mas eu ouvi uma voz dizendo para mim, saia da caixa e reme contra a maré. Eu disse, eu conheço a voz. Eu conheço a voz. Essa voz é de Deus. Que vai mandar a gente sair para viver fé. O que é fé? É crer naquilo que a gente não vê e chamar a existência como se fosse. É a capacidade que eu tenho de fechar os olhos e dizer, eu não quero ver o que o mundo está me mostrando, o que o diabo está me mostrando. Eu confesso que minha família é de Deus. Eu confesso e vai confessando. Querido, eu confessei que meu pai e minha mãe iam se converter durante 2 anos e meio. E meu pai hoje está aqui na igreja como diácono da nossa igreja. Foi fácil? Não. Mas eu me mantive firme na minha convicção. Eu me sentava numa cadeira e dizia, essa cadeira é do meu pai. Você não está entendendo não? Pelo amor de Deus, gente, está ligado? Amém, amém? Eu me sentava naquele lugar. E às vezes chegava mais cedo que os crentes, os outros. Eu dizia, essa é da minha mãe, essa é do meu pai. E eu ia dizendo. Isso é fé. Fé não fala aquilo que a gente está vendo. Fé crê naquilo que não existe como se já fosse. Vocês estão aqui, amados? Como é que você quer arrancar ideias para você colocar aqui em Itabaiana ou em outros lugares? Você precisa colocar ou ter essas ideias dentro de Deus. Ok? Vocês estão aqui mesmo? Amém. E ele diz, ei, você só vai poder andar com Deus se você falar fé. Tem pessoas que às vezes chegam para mim, chegam ao ponto de dizer bem assim, pastor, ontem de noite, foi uma noite maravilhosa. Saí com meu esposo, saí com minha esposa, namoramos, foi tudo tão bom, mas eu me acordei de manhã, me sentindo triste, me sentindo mal. Como é que pode isso? Como é que pode eu estar bem de noite e me acordo mal de manhã? É porque nós temos que começar a entender uma coisa, que o diabo, ele é inimigo da nossa alma. O diabo não é inimigo do nosso espírito, o diabo é inimigo da nossa alma. Deixa eu fazer uma coisa, eu estava falando isso na quinta-feira, quem veio na quinta, eu pude desenvolver um pouco mais algumas coisas, mas eu vou dar um pitaco. Querido, você já esteve do lado de pessoas tão para baixo, tão para baixo, tão para baixo que você ficou para baixo? Alguém já teve essa experiência? Alguém já se sentou em um ambiente, em uma casa que você disse, vixe, que casa pesada. Às vezes uma casa tão arrumada, tão limpa, tão bonita, mas você chega naquela casa, um ambiente carregado, pesado. Querido, isso são influências que são capturadas pelas nossas almas. E nós precisamos entender que o diabo é expert, como disse Davi, em lançar dardos inflamados. E nós precisamos entender que quando esses sentimentos vêm, eu preciso automaticamente fazer uma coisa. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, minha alegria. Meu amigo, não tem tristeza do mundo que fique. Eu não sei cantar, não precisa cantar.
Você começa a confessar a palavra. Eu ainda não conheço muita palavra. Então começa a dizer: Deus, tu és bom, tu és a minha alegria. Hoje vai ser bom demais, vai ser poderoso. Esquente a chapa, querido. Sabe como é o nome de Beelzebu? Beelzebu quer dizer pai das moscas. Quando você vai naquelas lanchonetezinhas de beira de esquina, você vê que as moscas estão pousando naquelas chapas, né? Que faz hambúrguer, essas coisas. Mas na hora que esquenta a chapa, qual é a mosca que fica? Então esquenta a chapa e veja qual o cão que vai ficar, querido. Esquenta a chapa. Tenha a capacidade de, no meio de uma pressão, não abrir a boca para falar murmuração. Tenha a capacidade de, no meio de uma pressão, é nesse momento, você dizer: eu olho para meu Deus, Ele vai me socorrer. Abre Romanos, capítulo 8, versículo 1. Antes de Romanos eu me equivoquei. Você pode segurar aí. Mas abre em Gênesis 19, 3. Fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Saia o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte de Deus sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu no estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Preste atenção nisso, talvez você nunca percebeu isso. Mas a Bíblia diz que Deus deu uma instrução: Ló e sua esposa, não olhe para trás, porque se você olhar para trás, vocês vão virar estátua de sal. A mulher de Ló, ela fica curiosa, olha para trás e vira estátua de sal. Mas a minha Bíblia diz que Abraão estava no monte e olhou para Sodoma e Gomorra e não virou estátua de sal. Está escrito aí. Ele olhou para Sodoma e Gomorra e não virou estátua de sal. Então não é Sodoma e Gomorra em si que seria ou que viraria a pessoa estátua de sal, não. Mas seria a instrução de Deus. Não sei se você está entendendo. Hoje de manhã eu me acordei e fui orar ao Senhor. Eu disse: Senhor, manda as pessoas. Continua mandando pessoas novas para a nossa igreja. Continua mandando pessoas para que queiram o Senhor. Que queiram largar a religiosidade, que queiram conhecer o Senhor de verdade. Manda pessoas novas. E os que estão lá, vai fixando elas. E o Senhor disse para mim: pare de pedir para eu mandar pessoas. Eu disse: gente, como assim? Quando você subiu a serra, eu disse uma palavra para você, que eu estava liberando 5.000 pessoas para estar do seu lado. Então não mande eu fazer aquilo que eu já fiz. Tome posse da palavra que eu lhe dei e comece a confessar ela, e as pessoas vão chegar. Eu não vou pedir para Deus fazer o que Ele já fez. Ele já liberou a palavra. Ele liberou a palavra para Ezequiel. Ele disse para Ezequiel: Ezequiel, fale para os ossos secos. Vai se levantar um exército. Ele pega aquela palavra e diz: ossos se levante. E o exército se levanta. Eu pego a palavra e eu falo, e as coisas acontecem. O que é que Deus falou para você, gente? O que é que Deus está liberando para vocês? Pegue essa palavra, empreenda ela e confesse todo dia: vai acontecer. Deus prometeu, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. A instrução para Ló foi: não olhe. A instrução para Abraão foi: olhe. Sabe o que isso quer dizer? Em Cristo. Em Cristo não existe receita de bolo. Se um dia você vier fazer um aconselhamento comigo, eu vou dizer o seguinte: a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso, mas a decisão é sua. Nenhum pastor pode dizer para outra pessoa o que vai fazer. Faça isso. Não. É Deus com você. Eu não sou o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito. No nosso dia a dia, André, nós temos que perceber Deus dizendo: feche esse negócio. Não feche.
feche, não feche. Feche e não feche. Deixa eu falar uma história bem rápida para vocês. No ano de 2011, a minha esposa já estava na reta final da sua gestação. 8 meses. Exatamente no dia que o pastor Léo, que ele teve aqui, missionário na Argentina, estava para ir para a Argentina, foi feita uma despedida para ele. E naquela semana nós descobrimos que minha esposa, que tinha uma pressão 10,5, 11, estava batendo em 17, 18. A pressão da minha esposa, a alta, é de 10,5 para 11. Mas durante 15 dias, ela estava desconfortável. E nós descobrimos que ela estava tendo pressões altas. 17, 18. O médico disse, faça um exame de proteína. E percebeu que ela estava eliminando mais proteína do que deveria. Isso quer dizer que ela estava no estágio de pré-eclâmpsia. A médica, que era uma das melhores, diretora, disse, olha, pré-eclâmpsia, está aqui, pré-eclâmpsia. E a perna dela começou a inchar, inchou. E todo mundo dizia, você está em pré-eclâmpsia, você está em pré-eclâmpsia, você está em pré-eclâmpsia. E ela começou a chorar. Preste atenção nisso, gente. E algumas pessoas chegaram para mim e disseram, pastor, isso é normal acontecer nos dias de hoje. É normal. Mas Deus não me chamou para andar no normal. Igreja não é um lugar para andarmos no normal. Normal ficou para palestrantes. A igreja é um lugar do sobrenatural. E nós começamos a confessar. Vai nascer com 9 meses. Vai nascer com 9. Vai nascer com 9. Mas no dia, faltando 1 mês da despedida do pastor Léo, ela teve uma dor de cabeça forte, dor no estômago, começou a vomitar. A médica disse, afira a pressão, afirimos, 19. Quando nós chegamos lá, minha esposa olhou para mim e disse, e aí? Eu disse, 9 meses. A Bíblia diz que quando você está em Cristo, e você confessa palavras, existe uma coisa que se chama paz que excede a todo entendimento. O que isso quer dizer? O certo era se preocupar, mas você está em Cristo, então excede a todo entendimento, ninguém entende. Nós chegamos lá, e quando eu cheguei lá, tem um call center assim logo no início, para depois ir para uma sala de pré alguma coisa, pré-parto, pré alguma coisa lá. Aí chego lá. Na hora que eu chego lá, está toda a equipe pronta para já fazer a cirurgia com Dani. Quando eu entro lá, ela disse, cadê a menina? Eu disse, sua esposa? Eu disse, minha esposa. Pronto, nós estamos aqui, a roupa dela já está aqui. Aí eu volto. Eu disse, e agora, Espírito Santo? O Espírito Santo, eu não vi um rosto, mas eu percebi isso no meu espírito. Era como se uma pessoa fizesse assim para mim. Talvez você não vai entender isso hoje, mas acredite que é real. Eu percebi dentro de mim, fazendo assim. É só um teatro. Quando eu cheguei no carro, eu disse para minha esposa, você acredita em mim? Ela disse, acredito. Eu disse, tem um teatro lá dentro, mas é com 9 meses. Amém. Nós entramos naquela sala. Na hora que nós entramos naquela sala, o povo... Eu tive que botar alguns papéis. Foi o tempo rápido de botar a roupa nela. Ela ficou com aquela roupa já de cirurgia. Quando eu chego lá na sala lá, o povo diz, pronto, a cirurgia vai ser agora. Eu disse, não vai fazer. Vai, não vai. Vai, não vai. E era particular. Eu disse, se fizer eu não pago. Se fizer eu não pago. Não, fala aqui com a médica. Aí eu peguei e fui para um banheiro. Só que tem um problema, o banheiro era de gesso. Então tudo que eu falava, escutava. Então estava ouvindo tudo. E a médica dizia, você é um irresponsável. A sua mulher, isso era um sábado, se ela não tiver sua filha amanhã, vai ter na segunda. E se durar até terça, ela morre. Você é um irresponsável, você é um maluco. E eu não conseguia me estressar. Eu dizia, não vai não, doutora.
Vai não. Vai. Ela vai, eu tenho tantos anos de médico que eu sei, ela está em eclâmpsia. Ela já está no estado de eclâmpsia, agora ela vai perder. Foi um vulco-vulco no hospital. E o pessoal já tinha saído porque eu disse que não ia. Aí ela disse, então a partir de agora eu não sou mais sua médica porque quebrou a relação de médico e paciente. Eu disse, tudo bem. Aí veio a enfermeira-chefe. Quando ela abriu a porta, ela abriu aquela porta, ela fez. O que é isso aqui dentro? Tem alguma coisa aqui dentro. Só faltei dizer, é Deus. E eu disse, daqui a um mês, você vai ver a minha esposa fazendo e tendo filho. Ela disse, não diga para ninguém, porque isso eu poderia perder meu emprego. Ela disse, não faça hoje. Alguma coisa está me dizendo que não é para fazer hoje. Não faça, você está certo. Eu disse, uau. Quando eu volto para casa, a pressão dela diminui. E com 9 meses, Ana e Sofia nasceu. Eu estou dizendo para você fazer a mesma coisa? Não. Eu estou dizendo para você andar com Deus. Porque nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus vai dizer, ei, não é difícil não, é dia de triunfo, é dia de festa, é dia de eu mostrar que eu sou Deus na sua vida. Como é que eu ando com Deus, pastor? Por fé. Operando como? Em amor. Se você fizer isso, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Sede, pois, imitadores de Deus, andando em amor. Amém? Para concluir, a Bíblia diz que, não precisa abrir não, mas em Romanos 8:1 está escrito, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Querido, se você está em Cristo, pare de se condenar. Pastor, você não sabe do meu passado, se perdoe. O que passou, passou, você é uma nova criatura, é um tempo novo. Deus chegou, Ele perdoou, então se perdoe você também. Em Hebreus 10:25, eu queria concluir com isso. Abra aí, por favor, e a gente finaliza aqui. Em Hebreus 10:25 está escrito: não deixemos de congregar-nos. Presta atenção nisso. Eu quero que você leia. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Queridos, tem pessoas que estão vindo para a nossa igreja, e a nossa igreja é uma igreja que está se tornando evangelística. Graças a Deus por isso. Muitas pessoas que estavam sem igreja estão vindo para cá também. Mas eu estou, nesse momento, abrindo para vocês como pastor de vocês. Preste atenção numa coisa. Não é normal que no dia de culto tantas visitas apareçam. Não é normal que no dia de culto tantas dores de barrigas e tantas dores de cabeça. Não é normal que nos dias de culto nós tenhamos tantos imprevistos para não vir. É chegado um tempo da gente resistir ao diabo. Ele está segurando para que a verdade não seja liberada sobre a sua vida. E é momento, querido, de entendermos o seguinte: para situações drásticas tem que ter atitudes radicais na nossa vida. Ele disse, ei, admoesto para que vocês parem de perder culto. Ele está dizendo isso. Sabe o que é admoestar do original grego? É pegar a pessoa, botar para perto e levantar. É como se o escritor aos Hebreus dissesse assim: deixa eu sacudir essa igreja. Pastor, por que tem isso tanto a ver com andar com Deus? Porque, querido, para você andar com Deus, você tem que andar por fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você não pode ter fé, você não pode andar em fé se você não ouve a palavra de Deus, amado. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Ouvir, 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 ouvir. Eu não estou sentindo de ir hoje para a igreja. Após é hoje mesmo que eu vou.
Assim, não sei, não. Querido, na sua agenda tem que estar assim, quinta, 19h30, igreja. 18 horas, domingo, igreja. Pronto, fechou. Eu vejo pessoas, irmã, chegando na nossa igreja com depressão. E estão se libertando de depressão. E eu saí desse mal, dessa situação um dia. Querido, aí quando a pessoa está um pouquinho melhor, aí a pessoa diz assim, não, pronto, tá bom, já peguei a minha dose, já tá bom. Já resolveu. Mas deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então viver pela fé a vida toda. E para viver pela fé pela vida toda, eu tenho que ouvir a palavra agora pela vida toda. Vocês estão entendendo isso ou não? A Bíblia diz que Jesus Cristo, como de costume, ia à sinagoga. Eu até brinquei com o pessoal no domingo, na quinta-feira, que Jesus, preste atenção nisso, por favor. Jesus se arrumava, Jesus botava a roupa dele e dizia, eu vou para a sinagoga. Aí Jesus se sentava na sinagoga como de costume. Ele não perdia culto, Jesus não perdia culto. Lucas capítulo 4 está escrito isso. Ele se senta e vai ouvir os fariseus, doutor da lei, falar dele. Vocês estão aqui? Eu não estou aqui, amado. Jesus, a bolha de conhecimento. Jesus, o verbo que deu vida em tudo. Jesus, a pessoa que criou todas as coisas, achava que tinha necessidade de ir para a sinagoga e escutar a palavra de Deus. Mas eu não. Eu acho que eu sou mais espiritual do que Jesus. Eu acho que eu posso fazer porque talvez eu tenha uma conexão maior com Deus. Porque eu posso ficar em casa, eu não preciso de igreja. E eu sei que quem formou esses comentários das pessoas que não precisam de igreja são pessoas que se decepcionaram nas igrejas e não viu coisa melhor dentro da igreja. Mas eu quero dizer uma coisa, querido. Eu não vou permitir que nessa igreja de Itabaiana a unção não esteja. Eu vim para cá para ver Deus agir nesse lugar, amados. Ontem pela manhã eu peguei algumas pessoas da minha liderança e nós fomos para algum lugar e nos reunimos para falar sobre honra. Ontem pela tarde estávamos aqui trabalhando, faxinando, e tivemos um momento de palavra, para ministrar a palavra para as pessoas. Querido, nessa igreja é palavra, então de um lado, então de outro, a gente vai agir, vai andar com Deus nesse lugar. Eu não tenho o direito para andar com Deus de não ouvir a palavra. Vocês estão entendendo isso, queridos? É bom ouvir DVD, é. Pregação na internet eu ouço muito. Mas nesse lugar existe uma unção sendo liberada específica para quem veio. Vocês entenderam isso? E eu queria deixar vocês um momento com Deus, refletindo em algumas coisas que Deus falou com você hoje. A pregação já foi liberada. Pastor, não estou entendendo muito. Mas está lhe fazendo bem? Está mudando você? Tá. Então vai indo. Vai indo. Feche seus olhos, vão ficar em pé, amém, amados?